Hoje você vai aprender sobre humildade, mas de uma forma bem prática e usando como base uma palavra em japonês, shuhari, que significa apegar as tradições, aquelas tradições verdadeiras, obviamente, a verdadeira humildade, não aquela falsa que as pessoas falam por aí, que é, por exemplo, ser pobre. As pessoas pobres não são humildes, não necessariamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Humildade vem da palavra humus, no latim, que significa uma terra fértil, uma terra que recebe a boa semente e germina, dá frutos, é frutífera. Então a palavra humildade vem de humus, que significa apto a dar bons frutos. Note que isso não tem nada a ver com pobreza, não tem absolutamente nada a ver. Tem uma palavra em japonês, shuhari, que significa aprender com alguém que sabe, alguém que é melhor do que você, em algum tema, seja ele qual for, por exemplo, programação, medicina, idiomas, qualquer tema, sempre vai ter alguém que é melhor do que você naquilo. Você aprende com essa pessoa sem questionar. Isso é importante, sem questionar. Porque se a pessoa sabe mais do que você, e você está numa fase de aprendizado, então não é o momento ainda de questionar, porque até mesmo as suas perguntas vão ser idiotas, vão ser perguntas superficiais, rasas, que não têm a ver com aquilo que está sendo ensinado. Então nesse ponto do shu, dessa palavra shuhari, são 3 pontos, a parte do shu é obedecer, aprender sem questionar, com algum mestre em algum assunto. A parte do ha, seria a segunda sílaba, é você começar a questionar aquilo que você aprendeu. Uma vez que você já aprendeu, aí você começa a questionar. Não antes. Você tem que ter aprendido primeiro. Aí você pode questionar e até mesmo as suas perguntas, os seus questionamentos vão ser melhores, vão ser mais assertivos, vão ser mais pertinentes. Porque você sabe do que você está falando, você sabe do que você está questionando. Essa seria a segunda fase. Na última fase, que é a Ori, aí você supera o mestre, você supera aquela pessoa com a qual você aprendeu determinado assunto. Então, isso sim é uma demonstração de humildade, porque a pessoa na fase inicial do Shu, ela se predispôs a aprender sem questionar e a aprender com alguém que é melhor do que ela. E a parte mais difícil é não questionar e também uma parte bem difícil é você realmente praticar mesmo o que a outra pessoa está ensinando. Vou citar um exemplo. Eu estou aprendendo a criar esses conteúdos aqui no YouTube. Eu estou aprendendo com o Peter Jordan, que é ou Peter Jordan, que seria a pronúncia certa. Eu estou aprendendo com Peter Jordan. Ele tem um canal muito grande no Brasil, chamado Ei Nerd, que é uma empresa, é um negócio, é um serviço que ele presta. Então ele é um empresário do ramo de entretenimento e educação, e ele já demonstrou várias vezes que ele sabe do que ele está falando quando se trata de criação de conteúdo online. Ele tem resultados, ele tem o que mostrar e ele tem o que ensinar. E eu, como aluno dele, posso aprender com ele, para não perder tempo, não cometer erros banais, posso aprender com ele. E ele vai me ensinar certas coisas em seus cursos. E eu posso até questionar na minha mente o que ele está me ensinando. Por exemplo, ele fala que a gente deve utilizar conteúdo do hype, do momento. O último que teve recente foi o da Barbie. Então a gente deve tentar pensar em formas de surfar esse hype.
E ao mesmo tempo também a gente deve criar conteúdos mais perenes, conteúdos que a gente possa assistir esse ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e eles vão continuar relevantes. E eu posso pensar o seguinte, eu não quero essa parte do hype, não quero surfar essa onda do hype. Eu já vou estar desobedecendo a instrução que foi passada, porque se ele está dizendo que esse é um caminho bom e eu estou me colocando como aluno para aprender com ele, não é o momento ainda de eu questionar. Eu simplesmente devo fazer o que ele falou que tem que fazer. Para crescer canal no YouTube, para ter relevância na internet, para poder gerar renda através desse tipo de mercado, e eu tenho que fazer isso. Então, beleza, vou fazer. Simples assim. Percebe que é aí que entra a verdadeira humildade? Percebe que isso não tem nada a ver com ser pobre, com morar nas calçadas? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser uma terra fértil para boas ideias, boas sementes. Ser como se fosse uma terra fértil para boas sementes. Isso sim é a humildade. E vem da palavra humus, novamente. Então, entender a etimologia das palavras, ou seja, a história das palavras, as palavras não nasceram ontem, elas têm uma história, elas têm uma vida antes da gente conhecer elas, permite que a gente perceba a realidade de forma mais assertiva, mais eficiente, sem o blá 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 das pessoas. Porque as pessoas, a maioria delas não sabem do que estão falando. Elas são só papagaios que repetem o que elas ouvem de outras pessoas que também não sabem do que estão falando. Então é isso. A humildade é você aprender com alguém que você reconhece que sabe mais do que você, que entende mais do que você. Isso daí é um exercício que você tem que ser sincero. E uma vez que você reconhece essas pessoas na sociedade, você aprende com elas. Depois que você aprendeu, aí sim você pode questioná-las e eventualmente até superá-las. Mas essa segunda fase do questionamento e da superação, elas vêm depois de que você aprendeu com essas pessoas. É um exemplo prático de humildade. Escolha um mestre em alguma disciplina, algum assunto. Pratique o que esse mestre ensina, sem questionar, não é o momento ainda de questionar, e eventualmente você vai poder superar essa pessoa e até se tornar um mestre também. Até que isso aconteça, você simplesmente tem que ouvir e obedecer.